Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. Aquela tarde em Belo Horizonte tinha um clima diferente. Não era apenas mais um domingo de Brasileirão, era o dia em que toda a cidade parou. Os olhos aflitos se voltavam para o gramado da Arena MRV, e em cada esquina, uma só pergunta ecoava: será hoje que o Galo vai surpreender o futebol brasileiro mais uma vez? A expectativa fervilhava nas arquibancadas, nas mesas de bar, no rádio ligado e até nos olhares discretos dos torcedores que, em silêncio, sorriam com uma certeza no fundo do peito: algo grandioso estava para acontecer. Em meio ao tumulto de informações, algo ainda mais surpreendente corria discretamente. O Atlético Mineiro teria conseguido trazer, de graça, um talentoso craque do Fluminense. Um reforço que pesava no presente e ainda projetava o futuro com brilho nos olhos da torcida. Enquanto o técnico Cuca observava a movimentação das negociações com sua serenidade habitual, o clube operava na surdina. A imprensa cochichava que aquela transferência já estava certa, mas ninguém sabia ao certo quando, ou como, seria anunciada. O silêncio estratégico do Galo contrastava com o burburinho da torcida. Nas redes sociais e nos gritos dos barulhentos, ninguém imaginava a audácia por trás daquele ato: resgatar um destaque do time carioca sem gastar um centavo, nem ouviram falar em cláusulas ou negociações complexas, só sabiam da grana que não saiu dos cofres do clube. O jogador, até então cercado pelas cores do Flu, chegava a Belo Horizonte sem custos, mas com a clareza de que teria sua história reencontrada perto de casa. Era uma aposta com gosto de promessa, uma chance de ouro para reviver momentos de brilho e de glória. A repercussão tomou conta da cidade, torcedores se abraçavam nas calçadas, entoavam cânticos nas ruas e, por instantes, o ar da capital mineira pareceu gelar, diante da magnitude daquele presente inesperado. Cuca, experiente e sagaz, parecia ter nas mãos não só um grande reforço, mas também um símbolo de esperança. Aquele nome, ainda envolto em mistério, acendia o olhar do treinador. Teria o talento necessário para mudar o destino do Brasileirão? Enquanto isso, o clube vivia um momento delicado na competição, ocupando posição mediana na tabela da Série A, em 11º lugar, com desempenho irregular até então. O Galo ansiava por um catalisador que pudesse oxigenar o ambiente e reacender o sonho do título. E o craque do Flu chegava como a possível injeção de vida. O impacto imediato era claro, mesmo antes de pisar em campo. Havia algo de novo no ar, um misto de esperança e tensão, como se todas as peças estivessem se movendo nos bastidores, em silêncio, até explodirem em euforia. Foi o dia em que Belo Horizonte parou inteira. Foi o dia em que o Atlético Mineiro, agindo na surdina, deu um passo ousado e surpreendente. Uma manobra digna de quem não teme a ousadia, e tinha Cuca para conduzir a orquestra de sonhos. A chegada do reforço não foi marcada por coletivas, nem por tapete vermelho. Foi discreta, como manda o manual das grandes jogadas. Ele desembarcou no aeroporto de Confins com um sorriso contido, acompanhado apenas por um representante do clube e um segurança. Mas bastou uma câmera amadora, um clique certeiro e pronto. O nome correu como fogo em palha seca. Em minutos, a cidade virou um redemoinho de boatos, vídeos, lives e especulações. A identidade do jogador foi confirmada. Tratava-se de um meio-campista talentoso, revelado por Xerém, com passagens de destaque no Flu e idolatria crescente entre os tricolores. Um camisa 10 de origem, dono de uma visão de jogo refinada e bola parada venenosa. No Fluminense, sua saída repentina havia causado estranhamento. Os torcedores tricolores não entenderam como um dos pilares técnicos do time foi liberado sem custos. Mas os bastidores explicavam: fim de contrato, desacerto na renovação e, acima de tudo, a ação rápida do Atlético Mineiro. A surdina foi o segredo. A torcida atleticana, por sua vez, abraçou o novo nome com um fervor raro. As camisas já começaram a ser personalizadas. A loja oficial precisou estender o horário de atendimento, e os vendedores sequer conseguiam repor as camisas pretas e brancas nas araras. A febre já havia começado. No CT do Galo, os treinamentos ganhavam um novo ritmo. Cuca, experiente em tirar o melhor de talentos em reconstrução, tinha nas mãos um diamante bruto, mas já lapidado em experiências decisivas.
Era o tipo de jogador que encaixava em qualquer esquema, ofensivo, móvel, criativo e com mentalidade de liderança. Para o treinador, esse era o tipo de atleta que mudava o vestiário. Além da qualidade técnica, havia a influência moral. Um jogador que não abaixa a cabeça, que chama a responsabilidade e que contagia quem está ao lado. Era disso que o Galo precisava em meio a um Brasileirão instável. Os números do Galo até aqui na competição diziam muito: 11º lugar, 27 pontos em 20 partidas, com 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Campanha irregular, longe daquilo que o torcedor esperava para um elenco tão recheado. Cuca sabia que precisava mais que reforços, precisava de alma. E alma um novo reforço tinha de sobra. Vinha de um Fluminense competitivo, vice-campeão da Sul-Americana e semifinalista da Copa do Brasil. Um jogador acostumado com pressão, com partidas grandes, e que agora queria mostrar ao Brasil que ainda tinha muito futebol guardado. A contratação gerou impacto também dentro do elenco. Alguns jogadores veteranos do Galo comentaram nos bastidores sobre a chegada com entusiasmo. Jovens como Alisson, Paulinho e Rubens viram no novo companheiro uma chance de aprender mais e elevar o padrão coletivo. Enquanto os bastidores fervilhavam, Cuca mantinha sua postura fria e estratégica. Não dava entrevistas longas, evitava manchetes e deixava o gramado falar. Nos treinos, já se via uma movimentação tática clara. O novo reforço teria liberdade para criar, se movimentar e organizar o time. A comissão técnica trabalhava com intensidade para preparar o jogador fisicamente. Apesar de estar em fim de contrato, ele vinha treinando normalmente no Rio e mantinha ritmo competitivo. Ainda assim, a equipe médica preferiu ser cautelosa, estabelecendo um cronograma de recondicionamento detalhado. Mas o que ninguém esperava era que, em seu primeiro treino fechado, ele já mostrasse o motivo da euforia. 2 gols, 3 assistências, e um domínio de meio campo que fez até Cuca sorrir discretamente à beira do gramado. Era como se o Galo tivesse encontrado seu novo maestro. Os bastidores também começaram a trabalhar a imagem do jogador. A comunicação do clube preparava uma campanha especial de apresentação, com teasers misteriosos e referências à história do craque com o Flu, respeitando o passado e celebrando o futuro. Enquanto isso, os torcedores do Atlético preenchiam os comentários das redes sociais com expectativa e ansiedade. A hashtag #CraqueDoFluEdoGalo foi parar entre os assuntos mais comentados do país em poucas horas. Uma tempestade alvinegra tomou conta da internet. E Belo Horizonte, ainda em êxtase, sabia que aquele domingo entraria para a história como o dia em que o Galo, agindo em silêncio, fez muito barulho. Uma jogada de mestre. Um reforço de elite. Um capítulo que ainda estava só começando. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. Com a chegada oficial marcada para a terça-feira seguinte, a diretoria do Galo preparou um anúncio simbólico. Nada de palco, holofotes ou discursos. Apenas uma imagem, um novo reforço de braços cruzados no vestiário da Arena MRV, vestindo um manto preto e branco e com uma legenda enigmática: "Agora, sou um de vocês." A postagem bastou para que o torcedor explodisse. Em segundos, as interações chegaram à casa das centenas de milhares. Vídeos antigos do jogador com a camisa do Fluminense começaram a ser resgatados. Gols, assistências, dribles. Mas agora, ele era do Galo. E para a torcida, passado é referência, mas o futuro começa no próximo jogo. O adversário seguinte no Brasileirão era ninguém menos que o líder da tabela. E Cuca, ciente do peso daquele duelo, manteve o suspense até o último treino. Não confirmou a presença do novo reforço entre os titulares, mas bastou a presença dele no banco para incendiar a arquibancada. Na hora da partida, a Arena MRV pulsava. Os cânticos da massa alvinegra pareciam ensurdecedores. A cidade estava parada. E quando o placar ainda marcava 0-0 no segundo tempo, o quarto árbitro levantou a placa. A substituição estava feita. E o novo camisa 21 entrou ovacionado como se fosse um ídolo de décadas. A primeira bola que tocou foi um passe vertical de 3 dedos, rompendo 2 linhas de marcação. A segunda,
um chute de fora da área que tirou tinta da trave. Na terceira, o gol. Um toque de categoria, consciente, no canto esquerdo do goleiro. A arena veio abaixo. Torcedores choravam. Cuca sorria. O Galo venceu. E aquela vitória não foi apenas mais 3 pontos na tabela. Foi uma injeção de ânimo, de autoestima, de fé. O técnico Cuca, visivelmente emocionado, disse apenas ao fim do jogo: o Galo voltou a respirar. E ele chegou na hora certa. A diretoria atleticana sabia que aquele movimento colocava o clube em outro patamar. A contratação gratuita, cirúrgica e silenciosa abalava os bastidores do futebol brasileiro. Outros clubes, inclusive, já demonstravam incômodo pela ousadia mineira. Do lado do Fluminense, a repercussão ainda ecoava com amargor. Alguns conselheiros questionavam como deixaram escapar um jogador tão valioso sem retorno financeiro. Parte da torcida culpava a diretoria, outros diziam que era o destino. Mas todos concordavam: o Galo tinha vencido, dentro e fora de campo. Na rua, o nome do craque era entoado por crianças e idosos. Nos muros da cidade, começaram a surgir pichações com a frase: veio de graça, vale ouro. O marketing do clube aproveitou. Camisas, faixas e até bonés começaram a ser vendidos com a mesma mensagem. A presença do novo reforço alterou até mesmo a atmosfera do elenco. Jogadores que antes pareciam apagados, agora atuavam com mais intensidade, com mais fome. Era como se o futebol voltasse a ser poesia no pé de quem antes se via apenas como parte de uma engrenagem. E Cuca, hábil maestro dessa nova orquestra, soube regê-la com firmeza e sensibilidade. Deu liberdade criativa, ajustou o posicionamento de outros setores do time, e viu seu meio-campo ganhar vida como não acontecia desde as grandes campanhas de anos atrás. A imprensa, que antes questionava a direção atleticana, agora aplaudia a ousadia. Colunistas esportivos de todo o país destacavam a inteligência da negociação, a rapidez da ação e o impacto técnico imediato. O Galo se movimentou como um gigante adormecido, dizia uma manchete. No fim do mês, o Atlético já havia saltado 3 posições na tabela. A torcida voltava a sonhar com Libertadores. E, nos bastidores, Cuca trabalhava em silêncio para extrair ainda mais desse elenco renovado, tanto em nomes, quanto em espírito. Belo Horizonte, que já tinha parado em um domingo mágico, agora vivia a esperança de repetir aquele sentimento a cada rodada. Porque, no Galo, nada é impossível. E quando a fé se junta à estratégia, os resultados aparecem. Às vezes, até de graça. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.